Oi, gente, tudo bom? Vocês já pensaram em viajar com seus animais, seus gatinhos, seus cachorros, levar ele para outro país? Como vocês sabem, a gente está passando por essa experiência agora, a gente vai se mudar e a gente vai levar os nossos 2 gatos para os Estados Unidos. A gente encontrou poucas informações na internet, poucas coisas que ajudassem de verdade a gente a ter uma informação um pouco mais clara sobre como é viajar com os animais dentro de avião, quais são a burocracia toda que envolve esse processo. Então a gente tentou reunir um pouco nesse vídeo todas essas informações para poder ser um pouco útil para vocês também. Para viajar com animais, as informações não são muito claras na internet. Então, cada companhia aérea vai ter uma regra, cada país tem a sua própria regra, enfim. Nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês como é viajar mais especificamente com os gatos, porque as regras variam também de acordo com o tipo de animal que você está levando junto com você em viagem. Olha como ela tá, olha como ela tá, olha como ela tá. Nem parece que vai voar 16 horas, ó. As regras variam muito de acordo com o ano que você vai estar viajando, qual companhia aérea e qual país de destino que você está indo. Então nesse vídeo eu vou falar as regras atuais desse momento. Então a gente está viajando agora em fevereiro de 2026 para os Estados Unidos com 2 gatos. Então vamos já direto ao ponto do vídeo, que é passar essas informações para vocês também. Como eu já adiantei para vocês na introdução do vídeo, as regras elas variam bastante de acordo com o seu país de destino. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é do Ministério da Agricultura do Brasil. E lá você vai ter todas as informações atualizadas sobre o transporte de animais para outros países. Então, para dar início nesse processo, de início você vai precisar de um certificado internacional veterinário. Então, a partir daí começou toda a nossa busca de como emitir esse certificado, quais são as pessoas que estão cadastradas, porque não são todos os veterinários que podem emitir. Gente, ó, para viajar ele já fez até um ultrassomzinho, tá tudo certo com a saúde dele, ó. Tá até raspadinho, ó. Esse bebezinho é tão bonzinho, é tão bonzinho. Como esse certificado ele é emitido só por pessoas cadastradas no Ministério da Agricultura, não são todos os veterinários que podem emitir, existe gente cobrando muito dinheiro para fazer isso na internet. Então a gente fez uma busca muito grande para poder encontrar quais eram essas pessoas que poderiam emitir esse certificado. Então existem pessoas que vão cobrar de você R$5.000 para emitir esse certificado, e existem pessoas que vão cobrar R$500 por animal. Então eu nem preciso dizer qual que a gente acabou fechando, né? Eu não vou indicar nenhuma empresa aqui nesse vídeo, não vou deixar o contato de nenhuma empresa aqui na descrição também, mas se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo através das mensagens ou através do Instagram, e eu posso estar falando qual é a empresa que a gente acabou fechando. Então vamos falar da parte mais burocrática da viagem, que é a parte de papelada. Para você viajar internacionalmente com o seu gato ou cachorro, você precisa de um certificado veterinário internacional, que também é conhecido como CVI. Para viajar para os Estados Unidos, que é o nosso destino final, apenas veterinários cadastrados no Ministério da Agricultura conseguem fazer essa emissão. Antes, qualquer pessoa podia fazer essa emissão, e hoje em dia só são esses veterinários cadastrados que podem fazer isso. Essa regra da emissão do veterinário especificamente, ela é válida para os Estados Unidos, então cada país vai ter essa sua regra. O CVI você precisa emitir de qualquer forma, para viajar internacionalmente com o seu pet, mas para os Estados Unidos precisa ser emitido por um veterinário. Em resumo, como funciona esse processo? O veterinário que já é cadastrado no sistema do Ministério da Agricultura, que você vai ter contratado para fazer essa emissão, ele vai entrar no site do Ministério da Agricultura e vai fazer esse pedido. Quando o veterinário que você contratou para fazer esse serviço não é um veterinário do seu animal, é um veterinário para fazer a emissão desse certificado. Quando ele entra com esse pedido no Ministério da Agricultura, no site deles, vai gerar um protocolo que inclui um modelo de atestado para o seu animal. E aí esse atestado de saúde ele vai ser preenchido pelo veterinário do seu animal de verdade, aquele que acompanha o seu bichinho. E o seu veterinário, com esse documento já preenchido, ele vai devolver para esse serviço que a gente contratou no caso, ou no mínimo 10 dias antes de antecedência do seu voo. Então ele não pode preencher 15 dias antes do voo ou 12 dias. O Ministério da Agricultura ele vai fornecer esse certificado, esse atestado, somente 10 dias antes do seu voo. Então quanto antes melhor, né? Então você vai colocar no 10º dia já, porque vai que tem alguma devolutiva, algum problema dentro do seu atestado, então é melhor que você já utilize a partir do 10º dia da emissão para você poder emitir o seu CVI. Então, com esse documento preenchido, esse atestado preenchido, o seu veterinário, o que cuida do seu animal, ele vai devolver para esse outro certificado que tem essa liberação para emissão do CVI, e aí esse outro veterinário vai enviar para o site do Ministério da Agricultura, e a partir daí que vai ser gerado o CVI. Com esse atestado enviado para o Ministério da Agricultura, eles vão analisar a situação da saúde do seu animal
vão ver se ele está saudável para poder dar entrada no país que você está indo. No nosso caso, Estados Unidos. E também se ele cumpriu todos os requisitos, está tudo preenchido certinho, e aí eles vão dar o ok ou não. E aí, estando tudo certo, eles vão enviar para vocês o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional do seu animal, que é o principal documento que você precisa para poder viajar com seu animal. Como o nosso destino é os Estados Unidos, a burocracia é menor para a entrada de gatos. Para cachorro, as regras são outras. Para viajar com gato, é recomendado, não é obrigatório, que o seu gato ele esteja vacinado 30 dias antes com a vacina antirrábica. Também não é obrigatório o microchip, mas por via das dúvidas a gente resolveu microchipar os 2 gatos, vacinar os 2, para caso de repente tem algum agente que às vezes tira uma ideia lá da cabeça dele. Então a gente deixou isso tudo certinho pra gente não ter nenhum tipo de problema, mesmo sendo recomendado, não sendo obrigatório. Para cachorro, como eu disse, as regras são diferentes. Então a vacina antirrábica e o microchip são obrigatórios. Para gato, não. Então atualmente, para você, no nosso caso, como é gato, isso não existe. Mas para quem for viajar com cachorro, a quarentena ela é obrigatória chegando nos Estados Unidos. Só que não é você chegar lá e ele vai ficar em quarentena. Você tem que fazer um pedido de quarentena para o seu animal, informando que você vai estar chegando com o cachorro e lá eles já vão deixar reservado um espaço para ele ficar em quarentena quando você pousar lá. Reforçando, essas informações elas variam muito, de tempos em tempo elas são atualizadas, então é muito importante que vocês acessem o link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês verificarem quais são as regras no momento que vocês estiverem viajando. Então, basicamente, esse é meio que um resumo dessa parte burocrática para você poder viajar com o seu animal, no nosso caso, os gatinhos. Agora vamos falar do item número 2, que é outra parte burocrática da viagem, que são as companhias aéreas, né? No nosso caso, a gente está indo para os Estados Unidos, na Califórnia. Então o voo é muito longo, né? Então, na verdade, a gente tem um único voo que seria direto, né? Que seria para Los Angeles, e a cidade que a gente vai ficar, na verdade, é San José, lá no Vale do Silício. Então, se a gente fosse para Los Angeles, a gente teria que pegar um carro e dirigir mais 5 ou 6 horas para chegar no nosso destino. Ou teria que pegar um voo interno para poder chegar na cidade que a gente vai ficar. Mas aí chegando em Los Angeles, se a gente fosse com a Latam, a gente teria que pegar um outro voo e eles não aceitariam o animal. E por que isso aconteceria se a gente chegasse com a Latam em Los Angeles, teria que pegar um voo interno para chegar em San José? Nenhuma companhia aérea americana, nenhuma, no momento, está aceitando animal de origem brasileira. Ou seja, a Delta, a American Airlines, qualquer outra companhia não estão aceitando animais do Brasil. Então a gente teve a opção da Latam, a opção número 1, Latam, ir até Los Angeles e depois dirigir mais 5 ou 6 horas com os animais dentro do carro para poder chegar na cidade que a gente vai ficar. A segunda opção seria a gente voar pela Air Canada, só que a gente teria que ir até o Canadá, lá em Toronto, e depois atravessar o país inteiro para poder chegar em São Francisco, que é a cidade próxima de onde a gente vai ficar. E a terceira opção, que a gente acabou fechando, é ir pela Copa Airlines. Então a gente vai fazer uma escala no Panamá, e do Panamá a gente pega um voo e vai direto para São Francisco. Que aí também é como se a gente tivesse ido pela Air Canada, né? Que aí a gente vai chegar já próximo do nosso destino final, que é a cidade de San José. Então, de São Francisco para San José vai ser 40 minutos de carro. Então, vai ser uma viagem menos estressante para os gatos. Então, aí a gente fez essa busca. A gente chegou nessa conclusão de que seriam um desses 3 voos que a gente poderia viajar. Como eu disse, as outras companhias aéreas, que são as americanas, elas não iriam aceitar. Então, elas já foram eliminadas. Não aceitariam os animais, né? Para poder viajar com a gente. Então elas foram eliminadas e aí as 3 melhores opções que a gente encontrou para chegar nessa costa dos Estados Unidos seriam esses 3 voos. Aí beleza, a gente viu que seriam essas três companhias aéreas, uma dessas 3 seriam as escolhidas. Então a gente começou a ver quais seriam as regras de cada uma para poder viajar com os gatinhos dentro da cabine. Como eu já falei para vocês, a gente vai viajar com gatos. Então os gatos eles vão com a gente dentro da cabine. E para você viajar com os gatos, ele sempre tem que ir embaixo do assento da frente. Então ele tem que ir numa caixa que caiba nesse espaço. E aí cada companhia vai ter um tamanho de caixa específico. E cada companhia também vai ter um peso diferente. Então existe companhia que vai ser 10 quilos e existe companhia que vai ser 7 quilos. Isso, o seu bichinho pesado com a caixa. Então uma dica é, compre a sua caixa depois que você definiu qual companhia aérea que você vai voar. E também escolha a caixa mais leve. Porque qualquer graminha ali eles vão encrencar. E existem outras restrições também que vocês têm que prestar bastante atenção na hora de você fazer a sua reserva do voo também. Por exemplo, o voo da Latam, a gente não viu nenhuma restrição de quantidade de animais na cabine. A Air Canada não ficou muito claro quantos animais poderiam voar.
A Copa Airlines só permite que cada passageiro pode viajar com apenas um animal. E no voo inteiro só podem ter 3 animais em cima na cabine. Então, quando você fizer a emissão da sua passagem aérea, você já tem que ligar na companhia e avisar que vai ter um animal viajando junto com você. Então, assim, dando um relato de como está sendo a nossa experiência, a gente pesquisou quais eram os voos que a gente poderia estar pegando e a gente, antes de finalizar a compra, na verdade, a gente ligou para a companhia aérea para se informar se aquele voo específico já tinha alguma reserva de animal dentro da cabine. Porque se já tivesse alguns animais dentro desse voo, a gente não teria 2 vagas, né? Que no caso a gente está levando 2 gatos, cada pessoa vai levar um. Eu vou levar um e meu marido vai levar o outro gato. Com essa confirmação de que ainda não tinha nenhum animal reservado para aquele voo, a gente finalizou a compra, voltou para a companhia aérea, ligamos e fizemos a reserva. E aí a gente informou que a gente levaria um animal cada um, e aí você faz a reserva e faz o pagamento também do bilhete para o seu animal poder viajar. Então você vai comprar a sua passagem aérea e mais o espaço para o seu bichinho também voar. No caso da Copa, nesse voo, não sei se de repente varia de trajeto ou se é uma tarifa fixa, mas ficou 600 e alguma coisinha por animal. Então, resumindo um pouco, você vai ver qual voo vai chegar no destino que você quer ir, quais são as regras desse voo, quais são as regras da bagagem que você vai poder colocar o seu animal. Depois você vai ter que ligar para saber se tem alguma limitação de animais dentro do voo, dentro da cabine, para você poder viajar junto com o seu bichinho. E depois sim você fazer a reserva. E voltando um pouco naquela história do certificado veterinário internacional, a Copa Airlines, ela também pede um outro documento para você levar junto com o seu bichinho. Então, verifique em qual companhia vocês vão voar, se ela exige algum outro tipo de documentação para você poder viajar junto com o seu animal, tá bom? Então, para a Copa Airlines, eu não lembro exatamente quais eram as medidas, mas a gente comprou essa caixinha aqui para poder viajar com ela e é esse tamanho aqui. Ela é bem levinha, tem bastante telinha para os gatos verem, se eles ficarem assustados a gente consegue colocar uma toalha aqui em cima, alguma coisa, para eles ficarem mais escondidinhos. Ela é bem firminha, aqui ela é bem estruturada, a gente comprou, acho que foi no Mercado Livre. E aqui dentro, ó, tem uma guiazinha para você prender na coleira ou no peitoral do seu bichinho e deixar ele aqui preso caso você precise abrir aqui para dar ração, alguma coisa, e ele não sair correndo, não se perder pelo aeroporto, né? Isso aqui eu achei uma ideia interessante, então se vocês forem comprar, é uma coisa que eu indico, é verificarem se tem essa guia interna. Ela é bem importante para você ficar mais tranquilo na hora que você abrir a caixinha no aeroporto. A gente comprou essa caixinha já tem mais de um mês e a gente está deixando ela aqui na casa para os gatinhos ficarem entrando nela, brincar um pouco dentro, já espalhar um pouquinho do cheirinho deles, para na hora da viagem eles ficarem mais tranquilos, né? Não ser um objeto totalmente novo, para eles não estranharem na hora da viagem, né? E para ajudar um pouco também na viagem, a gente comprou aquele Fairway para poder espirrar aqui na caixinha, né? Deixar o gatinho mais confortável. Vamos ver se vai funcionar. A veterinária também falou pra gente espirrar na nossa perna, o Fairway, porque como a caixa ela vai embaixo do assento da frente, vai ficar na verdade nos nossos pés, né? Então o gatinho ele vai ficar ali nesse espaço, então a gente vai espirrar um pouquinho na nossa perna, um pouquinho no chão do avião também. Façam isso porque eu acho que vai deixar a viagem mais tranquila pro gatinho, né? Ainda mais gatinho, né, que nunca sai de casa, então imagina você pegar um avião com um gato, né? É uma mudança muito grande para ele. Vai ser um voo muito longo, então são 7 horas de São Paulo até o Panamá e depois mais 7 horas para chegar em São Francisco. Então a gente, para se prevenir, já comprou também aqueles tapetes higiênicos aqui, de repente se precisar, o gatinho tem que utilizar aqui. Na escala que a gente vai fazer no Panamá, a gente vai tentar também ir no banheiro com os gatos, deixar eles ali soltos naqueles banheiros de família, sabe? Que é um cômodo fechado. Então a gente vai, solta ele ali, coloca o tapetinho também ali, um pouquinho da areia, para eles poderem fazer as necessidades. E também aproveitar ali para deixar ele um pouquinho solto, fazer um carinho nele, sem preocupação dele poder sair correndo por aí, né? Então a gente vai super equipado, né? A gente comprou essa caixinha, a gente comprou o tapetinho higiênico, a gente comprou o Fairwayzinho, a gente também comprou uma caixa que é desmontável pra gente poder fazer uma caixinha de areia. Ela é de papelão, a gente monta, vira uma caixinha e a gente vai colocar um pouquinho de areia com um plastiquinho já específico para ela. E aí é só pegar esse plástico e eliminar ele no banheiro depois. Dizem que é muito difícil o gato fazer as necessidades dele durante viagem de avião, durante o processo, no aeroporto, enfim. A gente não sabe, a gente nunca voou com os nossos gatinhos, então a gente vai descobrir isso pelo meio do caminho. Então eu acho que talvez saia um vídeo também, meio que um vlogzinho de como é viajar com os gatos, o processo durante essa nossa viagem. E aí uma proteção a mais também, a gente já tá testando os gatinhos, acostumando eles, na verdade, né? A utilizar o peitoral,
A guia também, fora ficar aqui presinha aqui dentro da caixinha, tem uma guia também que a gente comprou, para caso precise soltar ele em algum lugar. Enfim, a gente tem essa guia, tem uma proteção a mais, né? Às vezes você não sabe que precisa e às vezes você precisa lá, né? Além disso, a gente comprou também AirTag para prender na coleira deles. Então, a gente está indo bem protegido e eliminando todas as formas que a gente poderia ter de ter algum susto durante a viagem, né? Essa caixinha foi uma boa compra, eu acho que vai ajudar a gente bastante, eles já se acostumaram, já foram até no veterinário com elas. Então foi isso, gente, para chegar até esse ponto da viagem e poder agora tentar pensar em como que a gente faria para essa viagem dos gatos ficarem um pouco mais tranquilas para eles e um pouquinho pra gente também, né? A gente não quer gatinho sofrendo, porque aí imagina você voar 16 horas até chegar no seu destino, um gatinho sofrendo de alguma forma, não ficando confortável, né? Então a gente conversou com a nossa veterinária para ver se a gente conseguia algum remedinho, alguma coisa, ou alguma dica que a gente pudesse deixar os gatos mais tranquilos nessa viagem. Um dos nossos gatos, o Bolota, eu vou deixar uma foto dele aqui, ele é muito tranquilinho, então ele não dá trabalho nenhum quando ele vai pro veterinário, ele fica super tranquilo, ele vai quietinho pro veterinário dentro do carro, ele chega no veterinário, o veterinário faz o que quer com ele, então com ele a gente não tá muito preocupado com o estresse, é óbvio que vai existir, mas com a nossa outra gatinha, a Malu, que vai estar em algum desses lugares, ela é mais... ela sente mais as mudanças, então quando a gente leva ela pro veterinário, ela fica miando bastante, só de entrar no carro, né? Na verdade, a gente coloca ela na caixinha, entrou no elevador, ela já começa a miar muito. Então ela vai miando de casa até o veterinário, ela vai miando bastante. Então ela tá trazendo um pouco dessa preocupação pra gente de como vai ser ela durante o voo. Então a partir disso, a gente conversou com a nossa veterinária para ela poder receitar alguma medicação, mais alguma coisinha para deixar ela mais tranquila, né? O animal ele não pode voar sedado, né? Ele não pode chegar num lugar dormindo, né? Que não acorda, né? Ele pode tomar alguma coisinha que deixe ele mais tranquilo, mais molezinho, mas ele não pode chegar sedado. Então converse com o seu veterinário para você saber qual vai ser a indicação no seu caso, vai analisar como que é o seu bichinho, como ele reage quando ele sai de casa. Então cada caso é específico nessas coisas. Então resumindo, para você viajar com seus gatinhos, eu vou falar gatinhos porque vai ficar mais fácil para eu poder falar para vocês. E é o nosso caso, né? Quando a gente vai viajar com gato, então eu vou falar de gatinho. Você vai precisar do certificado veterinário internacional, você vai precisar correr atrás do veterinário que esteja registrado no Ministério da Agricultura do Brasil para ele poder emitir esse certificado. Muitas vezes o veterinário do seu bichinho ele não tem essa liberação para emitir esse certificado. Então você vai fazer uma pesquisa no Google e vai ver quais são essas clínicas, esses veterinários que emitem. Como eu disse, isso vai variar bastante de valor. Existem lugares que vão cobrar R$5.000, mas aí ele vai fazer o pacote completo que vai dispensar até o veterinário do seu bichinho. Ele vai emitir tudo, ele vai preencher depois aquele outro certificado do seu gatinho, atestado do gato, né, na verdade, e ele vai fazer tudo. Ele vai vacinar, ele vai vir na sua casa e vai emitir o certificado veterinário internacional. É o pacote completo, mas aí vão ser R$5.000. Outros lugares, que foi o nosso caso, que a gente já teve que fazer uma bateria de exame dos gatos, várias coisas, além de pagar uma passagem para eles poderem viajar também, como a gente já teve vários outros gastos, então a gente decidiu ir pela empresa mais barata, que era só para a emissão do Certificado Veterinário Internacional, o CVI, que aí vai precisar do veterinário do seu bichinho para preencher o atestado de saúde do seu bichinho, mandar para ele, e aí ele mandar para o Ministério da Agricultura, e aí sim ficar pronto o CVI do seu bichinho. Tendo o CVI certinho, você vai poder viajar tranquilo com o seu animal. Depois, verifiquem a questão das vacinas. Como eu disse, atualmente elas não são obrigatórias, mas pode ser que elas sejam em algum momento. Em todo caso, é sempre melhor você prevenir. Vai que a regra muda no meio do caminho da sua viagem. Vai que de repente, daqui 15 dias mudou agora, né? Não sei, você já comprou a passagem e seu gatinho não está vacinado. Então, para prevenir, 30 dias antes da sua viagem, dá a vacina pro seu bichinho, não custa nada, né? Quer dizer, vai custar, mas é melhor do que de repente você tomar um susto lá no aeroporto. Então tá, 30 dias antes, vacina. Check. Depois ver qual companhia aérea vai ser a responsável pela sua viagem. Então, verifica todos os trajetos. No nosso caso, na verdade, foram os gatinhos que escolheram a nossa companhia aérea, né? Eu expliquei para vocês. Não é uma regra universal para todas as companhias, então cada uma tem a sua regra. Então é muito importante que vocês verifiquem isso antes da compra da sua passagem aérea. Comprou a passagem aérea, gente? Aí vem a parte que é a preparação para o seu bichinho poder já ir se habituando com essa história da viagem.
treina a passear com ele em algum lugar, saia mais com ele durante esse mês, leve ele de carro para outros lugares, volta, testa a caixinha, sai com a caixinha nova, vai para um lugar, vai até a padaria e volta, para ele já ir se habituando para no dia da viagem não ser uma grande surpresa para ele sair de casa. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês de alguma forma, tenha acrescentado informações que talvez vocês desconheciam ou tenha tirado dúvidas de vocês. Caso vocês tenham mais algumas outras dúvidas, os comentários estão liberados para vocês fazerem todas as perguntas que vocês quiserem. Eu vou tentar responder todos os comentários que eu conseguir ajudar vocês de alguma forma. Se eu não conseguir, outras pessoas estão liberadas também para responder, então vamos criar essa comunidade aqui nos comentários e vamos se ajudar. Não vou prometer, talvez eu faça um vídeo de vlogzinho da viagem, como é na experiência real da viagem, como é estar com os gatos na viagem de avião. Espero que dê tudo certo. Vou atualizando vocês. O YouTube ele não é em tempo real, então talvez eu poste alguma coisa no meu Instagram também. O link tá na descrição, então talvez lá vocês consigam ver alguma coisa mais em tempo real da viagem, tá bom? E se esse vídeo foi útil para vocês de alguma forma, espero que você tenha gostado. Comenta, compartilha, se inscreve no canal que vai me ajudar bastante, tá bom? Me desejem boa viagem com os gatinhos. Espero que dê tudo certo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.